Livro Divinos Rivais de Rebecca Ross. Leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. Parte 1. Cartas através do armário. 1. Inimigos jurados. 5 meses depois. Iris correu pela chuva com um salto quebrado e o sobretudo esfarrapado. A esperança palpitava desesperadamente em seu peito, concedendo-lhe velocidade e sorte ao atravessar o trilho do bonde no centro. Aguardava por aquele dia havia semanas e sabia que estava pronta, mesmo encharcada, mancando. A primeira pontada de desconforto veio quando ela entrou no saguão. Era um prédio antigo, construído antes dos deuses terem sido derrotados. Algumas das divindades mortas estavam pintadas no teto, e apesar das rachaduras e da luz fraca dos lustres baixos, Iris sempre olhava para cima. Deuses e deusas dançando entre as nuvens, vestidos em mantos compridos e dourados, com estrelas brilhando nos cabelos, seus olhares varrendo o chão. Às vezes parecia que os olhos pintados a observavam. E Iris conteve. Ela tirou o sapato direito arruinado e, a passos truncados, se dirigiu ao elevador, deixando os pensamentos a respeito dos deuses se esvaírem rapidamente ao pensar nele. Talvez a chuva também tivesse atrasado Roman e ainda houvesse uma chance. Iris esperou 1 minuto inteiro. O maldito elevador devia estar enguiçado logo naquele dia, então ela decidiu pegar a escada e subir correndo ao 5º andar. Ela tremia e suava quando finalmente empurrou a robusta porta da Gazeta de Oath e foi recebida por uma inundação de luz amarela, pelo cheiro de chá forte e pela movimentação matinal da preparação do jornal. Estava 4 minutos atrasada. Iris parou em meio ao burburinho e fitou brevemente a mesa de Roman. Estava vazia, e isso a deixou contente até o seu olhar cair sobre o quadro de pautas e vê-lo parado ali, esperando que ela aparecesse. Assim que se entreolharam, Roman abriu um sorriso lento, esticou o braço e arrancou um papel preso ao quadro por uma tachinha. A última pauta. Iris não se moveu, nem mesmo quando Roman Keith deu a volta nos cubículos para cumprimentá-la. Ele era alto e magro, com maçãs do rosto afiadas, feito um cisel, e abanou o papel no ar, quase ao alcance dela. O papel que ela... Se atrasou de novo, Winnow, disse ele como um cumprimento. É a 2ª vez essa semana. Eu não sabia que você estava contando, Kit. O sorriso de Roman relaxou um pouco quando ele olhou para as mãos de Iris, que seguravam um sapato quebrado. Parece que dessa vez você tropeçou em um problema. De modo algum, respondeu ela de queixo erguido. Estava tudo nos meus planos, é claro. Seu salto quebrar? Você receber a última pauta. Está pegando leve comigo, é? Perguntou ele, arqueando a sobrancelha. Que surpresa! A ideia é duelarmos até a morte. Ela... Que expressão hiperbólica, Kit. Coisa comum nos seus artigos, por sinal. Deveria tomar cuidado com essa tendência, caso vire colunista. Era mentira. Iris raramente lia o que Roman escrevia. Ele, porém, não. Roman estreitou os olhos. O que tem de hiperbólico no desaparecimento de soldados na linha de frente? Iris sentiu um aperto no estômago, mas escondeu a reação com um sorriso tênue. É esse o tema da última pauta? Obrigada por me informar. Ela deu meia volta e começou o caminho até a própria mesa, passando entre os demais cubículos. Não faz diferença você saber, insistiu Roman seguindo-a. A pauta é minha. Iris chegou à mesa e acendeu a luminária. É claro, Kit. Ele não ia embora. Continuou parado ao lado do cubículo dela, observando-a guardar a bolsa de tapeçaria e o salto quebrado, como se fossem uma insígnia de honra. Ela tirou o sobretudo e Roman raramente a observava com tamanha atenção, e Iris derrubou o porta-lápis. Precisa de algo mais? Perguntou, apressando-se para recolher os lápis antes que caíssem da mesa. Um caiu, é óbvio, bem na frente do sapato de couro de Roman. Ele não fez o favor de pegá-lo para ela,
Então Iris engoliu um palavrão ao se abaixar para recuperá-lo, notando o brilho lustroso dos sapatos. Você vai escrever seu próprio artigo sobre soldados desaparecidos, declarou ele, mesmo sem ter todas as informações sobre a pauta. Está preocupado, Kit? Não, é claro que não. Iris olhou de relance para ele, observando seu rosto, e pousou o porta-lápis no fundo da mesa, longe de qualquer chance de ser derrubado outra vez. Alguém já falou que você aperta os olhos quando mente? Disse ela. E Roman apenas franziu ainda mais a testa. Não, mas é só porque ninguém passa tanto tempo me olhando quanto você, Winnow. Alguém riu em uma mesa próxima. Iris corou e se sentou. Procurou uma resposta sarcástica, mas não encontrou porque, infelizmente, ele era bonito e frequentemente atraiu seu olhar. Ela fez a única coisa que pôde, se reencostou na cadeira e dirigiu a Roman um sorriso brilhante, um sorriso que alcançava os olhos com ruguinhas nos cantos. Ele fechou a cara imediatamente, bem como o esperado. Roman odiava quando Iris sorria assim, sempre acabava recuando. Boa sorte com a sua pauta, disse ela alegre. E divirta-se com os obituários, retrucou ele, seco, e finalmente partiu para o próprio cubículo, que lamentavelmente ficava a apenas 2 mesas do dela. O sorriso de Iris se esvaiu assim que Roman lhe deu as costas. Ainda estava olhando distraidamente para o lugar onde ele estivera quando Sarah Prindle surgiu em seu campo de visão. Chá? Ofereceu Sarah, erguendo uma xícara. Você parece precisar, Winnow. E Iris suspirou. Aceito, obrigada, Prindle. Ela pegou a xícara e a largou como um banquete forte na mesa, bem ao lado da pilha de obituários escritos à mão que esperavam que ela organizasse, editasse e datilografasse. Se tivesse chegado a tempo de pegar a pauta, seria Roman o responsável por aquela dor em forma. Iris olhou para a pilha, lembrando-se do primeiro dia de trabalho 3 meses antes. Roman Kit fora o último a apertar a sua mão e se apresentar, e se aproximara com a boca rígida e o olhar frio e atento, como se calculasse que ameaça ela representava para ele e sua posição na Gazeta. Não demorara para Iris descobrir o que ele pensava dela. Na verdade, isso havia acontecido mera meia hora após conhecer. Iris o ouvira comentar com um dos editores. Ela não tem como competir comigo. De jeito nenhum. Ela abandonou a escola Windy Grove no último ano. As palavras ainda doíam. Iris nunca esperara fazer amizade com ele. Como poderia se os dois concorriam à mesma vaga de colunista? Mas aquela postura pomposa apenas aguçara o seu desejo de derrotá-lo. Também fora alarmante que Roman Kit soubesse mais sobre ela do que ela sabia sobre ele. Portanto, Iris precisava desenterrar os segredos do rapaz. No segundo dia de trabalho, ela fora atrás da pessoa mais simpática da equipe, Sarah. Há quanto tempo Kit trabalha aqui? Perguntara. Há quase 1 mês, respondera Sarah. Não se preocupe, ele não tem senioridade. Acho que vocês dois têm a mesma chance de conseguir a promoção. E o que a família dele faz? O avô dele foi um pioneiro ferroviário. Ah, então a família é rica. Podre de rica, constatara Sarah. Onde ele estudou? Acho que em Devonhall, mas eu não sou a melhor fonte. Uma escola prestigiosa, onde estudavam os filhos mimados da maioria das famílias ricas de Owath. Contraste direto com a humilde Windy Grove de Iris. Ela quase fizera uma careta diante da revelação, mas insistira. Ele está cortejando alguém? Não que eu saiba, respondera Sarah dando de ombros, mas Roman não compartilha muito da vida conosco. Na verdade, eu não sei muito sobre ele, além de que não gostava que mexam nas coisas na sua mesa. Parcialmente satisfeita com o novo conhecimento, Iris decidira que o melhor plano era ignorar a concorrência. Na maior parte do tempo, ela poderia fingir que ele não existia, porém acabou descobrindo que isso seria cada vez mais difícil, pois toda semana os dois precisavam
correr para ver quem chegava mais depressa ao quadro de pautas. Ela conquistara a primeira pauta triunfante, e Roman obtivera a segunda, mas apenas porque ela permitira que isso acontecesse. Era sua oportunidade de ler um artigo dele. Iris se debruçara sobre a mesa, lendo o que Roman escrevera sobre um jogador de beisebol aposentado. Ela nunca havia se importado com o esporte, mas de repente se vira encantada, graças ao tom pungente e sagaz da escrita de Roman. Ficara fascinada com cada uma de suas palavras, que transmitiam a sensação da costura da bola de beisebol em suas mãos, do calor da noite de verão, do frisson da torcida no estádio. Está gostando da leitura? A voz altiva de Roman havia quebrado o encanto. Iris se sobressaltara, amassando o papel nas mãos. Mas ele sabia exatamente o que ela estava lendo e reagira com arrogância. Nem um pouco, respondera. Desesperada para se distrair da humilhação, ela notara o nome dele impresso em fonte pequena e preta sobre a manchete da coluna. Roman C. Kate. O que é o C? Perguntara, olhando para o rapaz. Ele apenas erguera a xícara de chá e tomara um gole, se recusando a responder. Mas havia sustentado o olhar dela por cima da borda lascada da porcelana o tempo todo. Roman charlatão Kit? Chutaria Iris. Ou talvez Roman chato Kit? O bom humor dele diminuíra. Não gostava de ser alvo de zombarias e Iris se recostara na cadeira com um sorriso largo. Ou talvez seja Roman cínico Kit. Ele se virara e a deixara sem dizer mais uma palavra, a mandíbula tensa. Depois de Roman partir, Iris pôde terminar de ler o artigo em paz. Chegava a doer no peito, a escrita dele era extraordinária, e ela sonhara com um colega naquela noite. Na manhã seguinte, imediatamente rasgara o papel em pedacinhos e jurara nunca mais ler nenhum artigo dele. Se lesse, certamente perderia a vaga. No entanto, Iris agora reconsiderava a decisão enquanto seu chá esfriava. Se Roman escrevesse um artigo sobre soldados desaparecidos, talvez fosse de seu interesse ler. Ela puxou uma folha de papel nova da pilha na mesa e a encaixou na máquina de escrever. Deixou, no entanto, os dedos pairarem acima das teclas enquanto escutavam Roman arrumar a bolsa. Iris o ouviu sair da redação, sem dúvida para buscar informações para o artigo, e então os passos abafados do rapaz em meio ao estrépito das barras de espaço, o murmúrio das vozes e as espirais de fumaças de cigarro. Ela rangeu os dentes e começou a datilografar o primeiro obituário. À medida que o dia de trabalho chegava ao fim, Iris se sentia sobrecarregada por causa dos obituários. Ela sempre se perguntava o motivo das mortes e, apesar da informação nunca ser incluída, imaginava que as pessoas teriam mais interesse em ler as homenagens se houvesse alguma. Iris roeu a unha, sentindo o gosto leve de metal das teclas da máquina. Quando não estava trabalhando em uma pauta, acabava mergulhada em classificados ou obituários. Naqueles 3 meses na Gazeta, ela alternara entre as 3 tarefas, cada uma lhe custando palavras e emoções diferentes. Na minha sala, Winnall, disse uma voz conhecida. Zeb Altry, seu chefe, passava por ali e tamborilou na borda do cubículo dela com os dedos decorados por anéis de ouro. Agora, insistiu. Iris abandonou o obituário e o acompanhou até a sala de paredes de vidro. O cheiro ali era sempre sufocante, de couro engraxado, tabaco e loção pós-barba ardida e forte. Quando ele se sentou atrás da mesa, ela se instalou na poltrona de espaldar largo do outro lado, resistindo à vontade de estalar os dedos. Zeb a fitou por um minuto demorado e tenso. Era um homem de meia idade, cabelos loiros, em processo de calvície, olhos azul claro e covinha no queixo. Às vezes Iris tinha a sensação que ele sabia ler pensamentos, o que a deixava inquieta. Você se atrasou hoje, afirmou Zeb. Sim, senhor, eu peço perdão. Dormi demais, além do que devia, e perdi o bonde.
Pela maneira como o chefe franziu a testa, Iris se perguntou se ele também pressentia mentiras. Kit pegou a última pauta, mas apenas porque você se atrasou, Winnow. Preguei-a no quadro às 8 em ponto, como todas as outras, disse Zeb em voz arrastada. Você se atrasou para o trabalho 2 vezes só nessa semana. E Kit é sempre... Eu entendo, Sr. Autry. Não vai se repetir. O patrão ficou em silêncio por um momento. Ao longo dos últimos meses, publiquei 11 artigos de Kit e 10 seus, Winnow. Iris se preparou. Seria mesmo uma questão de números? Apenas porque Roman escrevera um pouco mais que ela? Sabia que eu ia simplesmente dar a vaga para Kit depois que ele ganhasse alguma experiência aqui? Continuou Zeb. Isto é, até o seu texto ganhar o concurso de inverno da Gazeta. De centenas de artigos que avaliei, o seu chamou a minha atenção. Pensei, aqui está uma garota com talento em forma bruta e seria uma pena eu deixá-la escapar. Iris sabia o que vinha a seguir. Ela estivera trabalhando na lanchonete, lavando pratos, os sonhos em segundo plano. Nem imaginava que o artigo que inscrevera no concurso anual da Gazeta daria qualquer resultado, até chegar em casa e encontrar uma carta de Zeb endereçada ao seu nome. Era uma oferta de trabalho no jornal, com a promessa atraente do cargo de colunista se ela continuasse a se mostrar excepcional. Tinha mudado completamente a vida de Iris. Zeb acendeu. Notei que sua escrita não anda mais tão afiada. Na verdade, tem estado bem confusa. Alguma coisa tem ocorrido na sua casa, Winnow? Não, senhor, respondeu ela rápido demais. Ele a observou, com um olho mais fechado que o outro. Quantos anos você tem mesmo? 18. E abandonou os estudos no inverno, não foi? Iris odiava pensar na promessa que fizera Forrest e quebrara. No entanto, ela sentiu, percebendo que Zeri estava atrás de informações. Ele queria saber mais sobre a sua vida particular, o que a deixava tensa. Tem irmãos? Sim, senhor, um irmão mais velho. E onde ele está? O que ele faz da vida? Insistiu o chefe. Iris desviou o olhar, fitando o chão quadriculado. Ele era aprendiz de relojoeiro, mas hoje está na guerra, na linha de frente. Lutando por Inva, presumo. Iris assentiu outra vez. Foi por isso que você abandonou os estudos em Windy Grove? Perguntou Zeb. Porque seu irmão partiu? Ela não respondeu. Que pena. Zeb suspirou, soltando uma baforada de fumaça, mesmo que Iris soubesse a opinião do homem sobre a guerra, uma opinião que nunca deixava de incomodá-la. E seus pais? Moro com a minha mãe, respondeu seca. Zeb tirou um pequeno cantil da jaqueta e pingou algumas gotas de bebida alcoólica no chá. Vou pensar sobre dar outra pauta para você, apesar de não ser como normalmente trabalho por aqui. Agora quero os obituários na minha mesa até às 3. Ela saiu da sala sem mais uma... Iris entregou os obituários com 1 hora de antecedência, mas não saiu da redação. Continuou no cubículo e começou a pensar em um artigo para escrever para o caso de Zeb lhe dar a oportunidade de responder à pauta de Roman. Porém, as palavras dentro dela pareciam congeladas. Iris decidiu caminhar até o aparador e se servir de mais uma xícara de chá. E foi então que viu Roman, convencido, Kit, entrar na redação. Ele tinha passado o dia inteiro fora para alívio dela, mas voltava com aquele entusiasmo irritante no caminhar, como se transbordasse de palavras que precisava derramar no papel. Seu rosto estava corado pelo frio do início da primavera, o casaco salpicado de chuva quando ele se sentou à mesa e revirou a bolsa em busca de bloco de notas. Iris o observou encaixar uma página na máquina de escrever e começar a datilografar furiosamente. Roman estava fora de sintonia, perdido nas palavras. Então, ela não desviou o caminho para a própria mesa, como frequentemente fazia, para evitar passar diretamente por ele. Ele não a percebeu passando, e Iris bebeu o chá exageradamente adoçado e encarou a folha em branco. Pouco depois, todos começaram a se despedir, exceto por ela e Roman. As luminárias das mesas iam se apagando uma a uma,
mas Iris permaneceu ali, datilografando devagar e arduamente, como se cada palavra precisasse ser arrancada de suas veias, enquanto Roman, a 2 cubículos de distância, esmurrava as teclas. Iris começou a pensar na Guerra dos Deuses. Era inevitável. A guerra parecia estar sempre fervilhando no fundo de seus pensamentos, mesmo que fosse travada a 600 quilômetros a oeste de... Como vai terminar? Se perguntou. Com um deus destruído ou os dois? Os fins, com frequência, se encontravam nos começos, e ela começou a datilografar o que sabia. Partes de notícias que vagavam pela terra, chegando a Oath semanas depois do ocorrido. Começou em uma cidadezinha pacata, cercada por ouro. 7 meses atrás, os trigais estavam prontos para a colheita, quase engolindo um lugar chamado Sparrow, onde há 4 vezes mais ovelhas do que pessoas e onde chove apenas 2 vezes ao ano devido a um antigo feitiço de um deus furioso. E hoje derrotado, proferido séculos. É nesse vilarejo idílico do distrito oeste de Dacre, um deus inferior derrotado foi deitado em sua tumba. Ali ele dormiu por 234 anos, até que um dia, na época da colheita, inesperadamente despertou e se ergueu, revirando a terra e ardendo em fúria. Ele encontrou um fazendeiro na plantação e suas primeiras palavras foram um sussurro frio e áspero. Onde está Enva? Enva, uma deusa celeste e inimiga jurada de Dancre. Enva, que também fora derrotada 200 anos antes, quando os 5 deuses remanescentes tornaram-se cativos do poder mortal. O fazendeiro teve medo, encolhido à sombra de Dacre. Está enterrada no distrito leste, finalmente respondeu, em uma tumba semelhante à sua. Não, rebateu Dacre, ela está desperta. E se ela se recusar a me receber, se escolher a covardia, irei atraí-la a mim. Como, meu senhor? Perguntou o fazendeiro. Dacre olhou de cima para o homem. Como um deus atrai o outro? Ele começou. O que é isso? Iris se sobressaltou ao ouvir a voz de Zeb e, ao se virar, viu que ele estava de pé e de testa franzida tentando ler o que ela datilografava. Só uma ideia, respondeu um pouco defensiva. Não é sobre o começo da Guerra dos Deuses, é. Já deixou de ser notícia, Wenal, e o povo aqui de Oath está cansado de ler sobre isso, a não ser que você tenha uma abordagem diferente sobre Inva. Iris pensou em todas as manchetes que Zeb publicara sobre a guerra. Gritavam coisas como: os perigos da música de Enva, a deusa celeste voltou e encanta nossos filhos e filhas à guerra, ou resista ao encanto da sereia. Enva é nossa maior ameaça. Todos os instrumentos de corda são proibidos em Oath. Os artigos sempre culpavam a deusa pela guerra e poucos sequer mencionavam o envolvimento de Dacre. Às vezes Iris se perguntava se Zeb tinha medo da deusa e de sua felicidade para recrutar soldados, ou se ele fora instruído a publicar apenas certas coisas. Se o chanceler de Oath controlava o que o jornal podia compartilhar e disseminava a propaganda discretamente. Eu? Sim, senhor, eu sei, mas pensei... Pensou no que, Wenal? Ela hesitou. O chanceler declarou restrição para o senhor? Restrições? Zeb riu como se ela fosse ridícula. Para o quê? Para o que o senhor pode ou não publicar no jornal. Uma ruga cortou a testa avermelhada de Zeb. Os olhos dele brilharam. Iris não sabia se de medo ou de irritação, mas o que o chefe escolheu dizer foi: não desperdice meu papel e minha tinta em uma guerra que nunca nos alcançará. É um problema do Oeste e devemos prosseguir com a normalidade. Encontre algum tema bom sobre o qual escrever e eu talvez considere publicar o seu texto na coluna da semana que vem. Dito isso, ele bateu com os dedos na madeira e se foi, pegando o casaco e o chapéu antes de sair. Iris suspirou. Dava para ouvir Roman digitando de forma rítmica, como as batidas de um coração, na vasta sala, dedos golpeando teclas
teclas golpeando o papel, um incentivo para ela ser melhor do que ele, para ocupar o cargo antes dele. A mente de Iris estava enevoada. Ela arrancou da máquina a folha de artigo, dobrou-a e guardou na bolsinha de tapeçaria que amarrou antes de pegar o sapato quebrado. Ela desligou a luminária e se levantou, massageando o pescoço. Do outro lado da janela tinha escurecido. A noite cobria a cidade e as luzes ao longe sangravam como estrelas caídas. Dessa vez, quando passou pela mesa de Roman, ele a notou. Ele ainda vestia o sobretudo e uma mecha do cabelo preto caía na testa franzida. Os dedos desaceleravam sobre as teclas, mas ele não proferiu palavra alguma. Iris se perguntou se Roman queria falar e, se sim, o que diria em um dos momentos em que estavam a sós na redação, sem ninguém para observá-los. Ela pensou em um velho provérbio que Forrest gostava de invocar: transforme um rival em um amigo e terá um inimigo a menos. Uma tarefa tediosa, sem dúvida, porém Iris parou e recuou até o cubículo de Roman. Quer ir comer um sanduíche? Perguntou, mal registrando as palavras que lhe saíam da boca. Tudo o que Iris sabia é que não tinha comido o dia inteiro e que estava faminta por comida e por uma conversa estimulante, mesmo que fosse com ele. Tem uma delicatessen a 2 prédios daqui que fica aberta até tarde. Eles têm um picles ótimo. Roman nem hesitou na datilografia. Não posso, desculpa. Iris assentiu e partiu a passos apressados. Era ridículo sequer pensar que ele gostaria de jantar com ela. Deixou a redação com os olhos brilhando e arremessou o sapato de salto quebrado na lixeira na saída.